A paz do Senhor, meus amados lindinhos, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje, em Gênesis capítulo 26, versículo 26. Isaac faz aliança com Abimeleque. Curta esse vídeo já, tenho certeza que você vai gostar muito dele. É sempre muito bom ler a palavra de Deus todos juntos. Compartilhe nas suas redes sociais, para que essas pessoas possam ler a palavra de Deus junto comigo todos os dias. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos como esta pregação da palavra e louvores, às vezes, testemunhos sempre. Amém? Louvores às vezes porque louvores são direitos autorais e eu não quero ter problemas aqui no canal. Então vamos lá. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e ficou, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes até mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, e Isaque os despediu, e eles se foram, em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Bom, antes da gente começar a falar de Esaú, aqui é uma coisa curiosa em relação, inclusive, ao vídeo anterior que foi gravado de pregação. O Isaque, no vídeo anterior que eu tinha gravado, como diz a própria palavra, estava vivendo naquela época numa terra onde havia seca, um tempo de período de seca, de fome. E então, acredito eu que ele tinha pensado em descer para o Egito, para ter abundância, para ter fartura, mas Deus disse, literalmente: meu filho, tu não precisa descer para o Egito não. Eu sou Deus, eu faço tudo. Tu fica aqui e eu vou te abençoar. Vou multiplicar tudo na tua vida. Não vi com essas palavras, mas eu estou tentando dar andamento mais rápido no vídeo. E de fato, Isaque ficou naquela terra e foi tão abençoado por Deus que as pessoas, a liderança, a comunidade daquela região ficou com inveja dele e com medo, porque ele começou a ter muitos servos, não escravos. A Bíblia faz questão de deixar claro: servos. Escravos eram posteriormente. Não sei se nessa época já existia escravos, mas a Bíblia não menciona isso. É possível que tenha, mas isso só quem estudar arqueologia de outras tribos, outras culturas, poderia responder. Então não sou eu a pessoa apta a responder isso. Mas a Bíblia menciona servos. Abraão teve servos, Isaque teve servos. Antes da história deles foi contada a história de Noé e também o rei lá da Torre de Babel. E mesmo assim não eram mostrados servos. É possível que tivesse servos sim, porque já tinham reis, afinal de contas. Mas não foi mencionado nada sobre escravos, e sim sobre servos. E eles ficaram tão ricos e tiveram tantos servos que acredito eu que eram tantos homens que os líderes dessa terra tiveram medo de que talvez se Isaque fosse guerrear, ele se tornasse um homem muito forte. Ele já era um homem forte, como eles disseram, e pudesse guerrear e pudesse vencer, ele pudesse tomar tudo deles. Então, eles simplesmente expulsaram Isaque porque, tipo assim, tu tá ficando forte, mano. Tá ficando muito forte. Se você guerrear, a gente vai perder aqui, então, disso pra lá. Aí o Isaque foi para outro lugar, tinha um poço aberto, onde inclusive estava saindo água. Só que o Isaque era tão abençoado, não importa onde ele fosse, o Senhor o abençoava muito. Então os líderes que o haviam expulsado viram que ele era tão abençoado que não importa se ele ficava aqui, ali, acolá, o Senhor abençoava muito ele. E mesmo não necessariamente servindo a Deus, eles viram que o Senhor, tanto que eles se conheciam que havia o Senhor Deus Todo-Poderoso, que abençoava Isaque, e que onde quer que ele ia, ele era abençoado. Então eles foram ali fazer uma aliança, tipo assim: a gente não mexe com você e você não mexe com a gente. E fim de papo. E assim ficou. O Isaque conseguiu viver em paz onde ele estava vivendo, numa terra que aparentemente já estava com fome, com seca, e mesmo assim Deus o fez ser abundante.
E ele teve passo. As pessoas que aparentemente estavam perseguindo ele, não perseguindo, mas os servos daquelas pessoas que o haviam tampado os poços, faz assim, ó, vamos ser paz. A gente não briga com você e você não briga com a gente. E é isso. Assim, não só foi um homem com paz naquela terra, como também um homem muito próspero financeiramente. Porque até os filhos dele nascerem vão cerca de uns 20 anos. Ele casou com cerca de 40 anos. Os filhos dele nasceram quando ele tinha 60 anos mais ou menos, porque a Bíblia inclusive fala que ele passou 20 anos orando. Tem noção? 20 anos orando. E tem gente aí que às vezes fica 5 anos orando, um ano orando pra receber um varão, pra receber um filho, e fica chorando na choradeira. E o cara passou 20 anos orando. Ele tinha fé. Imagina se não tivesse. Então, se você está orando por um varão, por uma empresa, por filho, por uma bênção, 1 ano é muito pouco. 2 anos também. Não adianta você dizer, estou sofrendo. Tem gente na Bíblia que criou muito mais do que isso. Então, não desiste, ok? Então, assim como o Isaac foi muito abençoado, mas porque ele amava e servia a Deus. Andava nos preceitos no caminho de Deus e assim Deus o abençoou. Ok, ele cometeu um pequeno errinho ali, porque ele mentiu para os caras, falou que a Rebeca era irmã dele, e os caras entenderam que não era uma coisa em cima nenhuma, mas apesar desse erro, Deus não imputou esse erro em cima dele, não falou, você mentiu, não vou te abençoar, porque ele amava a Deus, apesar do erro, e ainda assim esse erro não impediu Deus de abençoá-lo. Ou seja, se você estiver vivendo talvez um erro agora, seja lá qual for esse erro, não faço ideia que você pode estar fazendo, talvez a sua consciência não esteja te acusando. Talvez eu esteja falando e você esteja no erro, mas não está nem aí para isso. E não cabe a mim abrir os seus olhos em relação a isso. Eu estou pregando, mas às vezes, mesmo que eu pregue, você talvez não abra os olhos. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Ainda que você erre, talvez você possa assistir esse vídeo, talvez assistir um pouco de dor na consciência. Mesmo que você esteja errando, não deixa de orar. Porque o que a Bíblia mais tem são pessoas que serviram a Deus, que cometeram erros. Sim, a Bíblia não passa nenhum muito pano. Moisés cometeu erro, ou Noé cometeu erro, Abraão cometeu erro, Isaac cometeu erro, Jacó cometeu erro. Praticamente não teve ninguém que não cometeu erro. Os próprios discípulos de Jesus, quando andavam com Jesus, vira e mexe, tem, se você abrir o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ter em algum momento Jesus dando bronca nos discípulos. Por quê? Porque mesmo os homens andando 3 anos e pouco com Jesus, ainda assim eles erraram. Porque são homens, assim como eu, assim como você, seres humanos suscetíveis a erros. Então eu não sei se você pode estar cometendo algum erro, você pode vir a cometer um erro amanhã, depois de amanhã, você já pode ter cometido algum erro antes. E a única coisa que o inimigo quer é que você pare de orar e pare de buscar a Deus. Isso é o que você não pode fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque quanto mais você parar de orar, quanto mais você tiver uma vida sem oração, sem buscar a Deus, sem jejuar, sem louvar, mais fácil é para o diabo entrar na tua vida e fazer um rebuliço. Se você já fizer um rebuliço, minha filha, o que você vai chorar de sofrimento não está escrito. Não que, como cristão que busca, que ora, que jejua, você não vai sofrer, não. Só que a diferença é que, enquanto você está orando, buscando a Deus, mexendo na palavra, buscando, jejuando, orando, todos os dias, igual Jesus fazia, estando você com as pessoas, no meio da rua, no banheiro, dentro de casa sozinho, não importa o que você quer que você seja. Se você estiver orando e estiver em jejum, buscar a Deus, ter prazer em louvar, ter prazer em abrir a palavra para poder escutar a voz de Deus falando com você na Bíblia, por pior que seja muito que você esteja passando, ainda assim, se você estiver nessa comunhão com Deus, você não vai sentir desespero nesses momentos. Você vai sentir calma. Por quê? Porque a fé, ela já é uma coisa que te dá certeza da vitória, mesmo que você não consiga enxergar. Porque ela te dá essa certeza. E eu quero te dar um exemplo rápido disso. Jesus sabia desde o início do seu ministério que ele iria padecer, iria sofrer, iria morrer na cruz, mas iria ressuscitar. Então, quando ele disse para os apóstolos que isso iria acontecer com ele, o que aconteceu com os apóstolos? Desespero. Não, mestre, você não pode se cegar, você não pode ser levado, você não pode morrer. Eles não tinham fé. Eles uma vez receberam o poder para efetuar milagres e testemunhar, mas eles não tinham fé. Tanto é que a própria Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que o Espírito desceu sobre eles e aí sim eles foram batizados no Espírito Santo. Antes disso, quando Jesus ainda estava entre eles até a ascensão, ainda não foram batizados pelo Espírito Santo. Então, algumas pessoas ainda não são batizadas pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, isso não quer dizer que Deus não vai operar milagres na sua vida. Você precisa orar, jejuar, mexer na palavra e ter prazer em louvar a Deus. Não essa ordem, pode ser qualquer ordem que você quiser. O importante é não sair da presença de Deus, continuar buscando a Deus, que Deus vai te fortalecer todos os dias.
independente de qual seja a situação pela qual você esteja passando. Amém? Não duvide. A palavra do Senhor para você hoje é: creia e não desista. Amém? Não é necessariamente essa pregação que seria referente a esse versículo, mas não sou preço do que é falado aqui, né? Deus vai colocando a palavra e vai para vocês. E é essa a minha intenção. Não falar aqui o que eu quero falar, mas falar aquilo que Deus me manda falar. Amém? Eu espero que vocês possam ser abençoados por essas palavras. Então, vamos orar agora. Porque Deus vai falar mais um pouquinho com vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigado por falar com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão escutando essa oração. Obrigada por nos abençoar, por cuidar de nós, por nos proteger dia após dia. Obrigada por guardar a vida das pessoas que saem para a rua, para trabalhar. Às vezes tem alguns deles que trabalham dentro de casa, que trabalham fora. Guarda, Senhor, dessa pessoa que sai de madrugada, que esteja saindo agora. Eu não sei que hora que as pessoas estão assistindo esse vídeo, mas eu sei que o Senhor não tem hora para guardar as pessoas, para abençoar as pessoas, para escutar um coração que chora em desespero, às vezes, por um grande problema. E eu sei que há muitos problemas que essa pessoa pode considerar grandes demais, até mesmo para um médico resolver, para um familiar ajudar a resolver. Mas não tem nenhum problema que seja grande demais que o Senhor não possa resolver. Aquele que consegue ressuscitar mortos, que abre o mar ao meio, quando a gente mal consegue segurar um pouquinho de água nas mãos e o Senhor abriu o mar no meio. Aquele que restaura uma pele, que faz uma criança se girar no ventre. Aquele que criou o mundo, que criou o ser humano do pó. Coisa que a gente não pode fazer, não tem como fazer. Eu sei que para o Senhor não há coisa que seja impossível. Mas eu espero, desde o fundo do meu coração, que o Teu poder, a Tua palavra possa também fazer as pessoas entender que não há nada que seria possível para o Senhor. Que as pessoas não percam esperança, não desista de Te buscar, de fortalecer a sua fé, de continuar esperando o Senhor, pelo milagre que ela talvez esteja esperando, seja lá qual for ele. Porque eu sei que o Senhor tem o seu momento, o seu tempo, a sua hora de fazer qualquer coisa dessa pessoa, na minha vida e na vida dessa pessoa. Não vai ser nem no tempo que nós queremos, nem no tempo que nós achamos que deve ser, mas vai ser no tempo que o Senhor determinar. Então, Senhor, restaura a fé, a esperança dessa pessoa, mostra a ela o Teu amor, mostra a ela que sempre há chance de buscar. Enquanto a vida, há esperança. Essa é uma frase que eu já vi muitas vezes, mas que essa pessoa lembre-se de todos os dias. Lembre-se de Te buscar, de Te orar, de que Ele está na Tua presença, de jejuar. Porque eu sei que quanto maior for a presença do Senhor na vida dessa pessoa, mais fácil vai ser para Ele tirar os problemas. Talvez não tão fácil assim, porque também depende muito do quanto a pessoa quer vencer, do quanto a pessoa está disposta a sacrificar coisas na própria vida para conseguir vencer. Mas eu sei que enquanto o Senhor é a força, é o baluarte, é o galardão, é a mão poderosa que guia essa pessoa, eu sei que enquanto esse for o caminho, o Senhor está na frente. Eu sei que não há nem como essa pessoa perder. Porque nas Tuas mãos, Senhor, está toda a vitória, como diz a Tua palavra. O poder, a força, o vencer e tudo mais. Então que essa pessoa também receba na vida dela todas essas vitórias que ela tanto precisa. Mas principalmente que ela receba a fé necessária para não parar, não duvidar, para continuar acreditando sempre e sempre. E que essa pessoa um dia possa também testemunhar a grande vitória na vida dela que o Senhor a concedeu. No nome do Senhor Jesus, amém. Que você não desista. A sua vitória está muito mais perto do que você imagina. Não desista. Jejue, ore e creia. Deus não é mentiroso. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu primo, seu sobrinho, seu avô, seu avô, seu vizinho podem mentir. Ele não mente. Amém? Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.